povo de Deus, jovens do Ministério Atos e todos quantos esse vídeo pode alcançar. Eu quero deixar uma mensagem, uma palavra que vem de Deus para cada coração. Eu já louvo a Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando da palavra do Senhor, um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos confiado com cada um de vocês. Você que tem a Bíblia, abra por gentileza, em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ler 3 versículos, do 1 ao 3, que diz assim: Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Amados, o escritor aos Hebreus, ele, após falar sobre diversas questões relacionadas à fé, em Hebreus capítulo 11, no capítulo 12, ele vai falar de algo que está proposto para minha e para sua vida. Para nós que decidimos caminhar na presença de Deus, que decidimos nos esforçar, lutar, enfrentar os desafios. Amados, você pode reparar que o escritor aos Hebreus ele vai citar alguns termos como nuvem de testemunhas, embaraço e pecado. Parece que alguns desses termos se parecem um pouco distante do que estamos acostumados, mas na verdade não. Nós temos enfrentado diversos embaraços, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que nos cerca, e ainda temos o pecado. Todos os dias nós enfrentamos lutas, uma diferente da outra. E como já dizia o cantor Thales Roberto, todo dia o pecado vem e me chama. Nós precisamos tomar decisões corretas, decisões acertadas. E para isso nós precisamos de estar atento àquilo que está proposto para cada um de nós. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, essa pequena reflexão, seria tronco ou ilha. Talvez nesse momento você ainda não entenda, mas eu tenho certeza que até o final o Espírito Santo vai tocar o teu coração, vai falar fortemente ao teu coração e você vai conseguir compreender o que o Senhor quer falar contigo neste dia. Amados, a nossa geração jamais passou, enfrentou, ouviu algo semelhante ao que estamos passando nesses dias atuais. Jamais nós nos deparamos com alguma situação que fechou igrejas. Diversas igrejas estão fechadas, outras estão abertas, mas vazias. Amados, o medo ele tem sido instaurado em toda a sociedade. Nós conseguimos contemplar no semblante de cada um medo. E não sabem o que fazer, não encontram respostas. Alguns procuram Deus, outros se afastam de Deus em meio a esses problemas. Nós temos passado tudo isso. Agora tenta refletir junto comigo. Como fica a fé e as forças de alguém que não tem se alimentado? A resposta é simples: fraco. Se uma pessoa não se alimenta, ela fica fraca, ela não consegue caminhar. Agora imagina diversas pessoas que não têm congregado, como já dizia as Escrituras, como é costume de alguns, o próprio escritor aos Hebreus vai nos dizer isso. Então pessoas que não ouvem a palavra,
sendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pessoas não ouvem a palavra, pessoas não oram, pessoas não buscam o Senhor, pessoas não se aproximam de Deus nesses dias difíceis. Muito pelo contrário, eles têm se afastado mais e mais de Deus. Como eles vão ficar? Como têm sido as forças e a fé dessas pessoas? Que ao invés de, em meio à escassez, em meio às lutas, em meio aos desafios, em vez de se aproximar de Deus, a resposta é o distanciamento. Distanciamento das pessoas, distanciamentos do Todo-Poderoso Deus. Mas voltando um pouco para o texto, o autor dessa epístola, dessa carta, desse livro, ele vai nos dizer que nós somos comparados a quem segue uma carreira. Podemos dizer a um atleta que quando entra na arena ou no estádio, ele é cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Ele está cercado por diversas pessoas que estão ali para assistir ou sua vitória ou a sua derrota. E talvez ele é tomado por um nervosismo, um medo de fracassar, medo de não ser o melhor, medo de não ter outra oportunidade de fazer como ele deveria fazer. Talvez ele treinou tanto, ensaiou tanto, e ele tem medo de fracassar. Mas nós somos comparados como esses atletas. Mas, deixa eu te dizer algo. O que motiva um atleta a enfrentar os seus medos, os seus nervosismos, e tudo aquilo naquela arena, é ele olhar para trás. Ele olhar para aquele que veio antes dele, que foi, que lutou e venceu. Nós somos desafiados a olhar para quem veio antes de nós, Jesus. Jesus, ele veio antes de nós e ele diz que eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nos diz, ele venceu. Então, como atletas, nós precisamos de olhar para ele, porque ele venceu. Ainda que nós talvez estamos perdendo em alguns momentos, perdemos para o pecado ontem, hoje eu já cometi novamente, os embaraços dessa vida têm tentado me dominar, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para o pecado? Eu vou ficar olhando para os meus erros já cometidos e pensar, eu vou fazer novamente, ou eu vou me entregar? Ou eu olho para quem veio antes de mim e disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, eu quero deixar uma reflexão dentro dessa mensagem para cada um de nós. Havia um jovem, que esse jovem saiu de férias e ele viajou. E o avião que ele estava com alguns amigos, familiares, esse avião caiu no oceano. Ao cair no oceano, esse avião ele foi despedaçado e esse jovem foi o único sobrevivente. Ao olhar de um lado para o outro, ele não vê ninguém e bate aquele desespero, mas ao mesmo tempo uma alegria dele estar vivo. E ele nada, boia, tenta fazer de tudo para sobreviver. Até que quando ele pensa que suas forças já foram, ele vê um tronco, já de noite. Ele vê um tronco que esbarra nele e ele abraça esse tronco. Ao abraçar esse tronco, ele brada, estou salvo. Porque agora eu não estou mais sozinho, eu tenho esse tronco que pode me ajudar. E nos momentos difíceis, ele estará aqui comigo. Agora, ele vai passando a noite e quando chega de manhã, ele sente dores e ele olha para ele vê feridas, ele vê machucados. E ele observa que o tronco era cheio de espinhos. Então talvez naquele momento bateu uma angústia, mas e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que largar esse tronco. Mas a ilha pode estar logo ali. A ilha, ele não sabia há quanto tempo que estava, mas a única forma dele conseguir chegar à ilha salvo seria com aquele tronco. Deixa eu te dizer algo. O tronco, ele é comparado à igreja. Porque quando nós chegamos, nós pensamos imediatamente, estou salvo. Agora eu estou salvo, mas
chega momentos que nós vamos ver espinhos. Espinhos que vão nos machucar, talvez algum irmão, alguém comete alguma coisa, ou nós mesmos permitimos ser machucados. E nós começamos a olhar agora para a igreja com olhos ruins. Não é melhor eu largar isso? É melhor eu sair? Talvez eu vou estar melhor sem. Se aquele jovem largasse o tronco, ele estava morto. Às vezes nós não conseguimos olhar assim. Olhamos só para os espinhos do tronco. Mas o Senhor, Ele nos chama para não ficar olhando para o tronco com espinhos. Para nós olharmos para a ilha. Não abandonar o tronco. Abraçar o tronco. Está doendo, mas é o tronco que vai me conduzir até a ilha, que é a minha salvação. A ilha é o céu. O céu está aí. O Senhor está às portas. Talvez você tenha sido convidado, você tenha recebido diversas bandejas para ir para um lugar, para ir para o outro, para cometer pecado, para se entregar. Para abandonar o tronco, porque o tronco tem espinhos. Não olhe para os espinhos. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Aquele que lutou e venceu e aquele que vai nos garantir a vitória e a salvação que só podemos encontrar nele. Não abandone o tronco. Não fique olhando para os problemas que o tronco tem. Abrace o tronco e olhe para a ilha. Quando Jesus olhava para aquela cruz, para aquele madeiro que ele estava ali pendurado, ele não via apenas sofrimento, mas Jesus via também o gozo que lhe estava proposto. Amados, sabemos que vivemos dias difíceis, mas é tempo de ficarmos firmes no Senhor. Não olhe para os problemas que vêm. Antes, passe com os problemas, passe pelos problemas, olhando para Jesus. Porque somente Jesus poderá nos conduzir até as mansões celestiais. Guarde essa palavra no teu coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai produzir o efeito que lhe apraz através desse texto bíblico. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Um forte abraço.